Apocalipse 2, do 8 ao 11. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulações e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Bom, nós acabamos de ler da segunda carta na série de 7 cartas que o apóstolo João recebeu de Jesus. Eu tinha mencionado no começo da série que essa série seria 8 mensagens, porque teria a primeira, que foi dando a introdução, e depois disso uma carta para cada uma das 7 igrejas. No entanto, essa carta que nós vamos ver hoje, a carta para Esmirna, ela não dá para fazer em uma vez. Daria, só que a gente ia estar aqui umas 10 horas da noite e eu não queria fazer uma mensagem tão longa assim. Então eu dividi em 2 partes a igreja de Esmirna. Então, na sequência da igreja de Efésio, que nós vimos na semana passada, nós vamos ver hoje a carta à igreja de Esmirna. E como nós vimos, todas as cartas são para todas as igrejas, de todos os tempos, em todos os lugares, inclusive a indivíduos, que é a composição da igreja. A cidade de Esmirna, ela fica a cerca de 60 quilômetros ao norte da igreja de Éfeso. Nós vimos Éfeso semana passada, e ela fica mais ou menos umas 40 milhas ou 60 quilômetros ao norte. Fica no litoral, tem um porto, aliás, 2 portos muito importantes, é uma cidade estratégica, e era conhecido na época como a mais bela das 7 cidades mencionadas, das 7 cartas. Nós vamos ver, Esmirna era a cidade mais bela, mais bonita, mais atraente de todas elas. Então, era uma cidade muito bonita, muito impressionante, e hoje ela ainda existe em ruínas, e ela se encontra nos arredores da cidade Izmir, muito parecido com Esmirna e Izmir. O nome é a mesma coisa, mas a cidade que era Esmirna, ela não é mais hoje o centro de Izmir, ela fica um pouquinho fora, e basicamente as ruínas é um lugar turístico, arqueológico, mas cresceu uma outra cidade com o mesmo nome, só que o nome turco, que fica na Turquia, no que é hoje a Turquia. E o nome Esmirna, ela significa, e é derivado, significa mirra. Mirra, que é aquela especiaria da qual é feito perfumes e também é usado para embalsamar corpos. E foi um dos presentes que Jesus recebeu dos reis do leste: ouro, incenso e mirra. Então, esse é o nome da cidade. Jesus, como de costume, a gente lê aqui no começo do versículo 8 da carta, começa como é de costume, se apresentando. Naquela época, você escrevia uma carta, e você vê isso nas cartas de Paulo. Toda a epístola começa, né? Paulo, servo, chamado para, estou onde. Ou seja, você dá uma breve introdução de quem está escrevendo, o que aquela pessoa faz ou está fazendo e aonde ela se encontra. Então é normal, era o formato costumais naquela época de escrever uma carta. E Jesus aqui está ditando 7 cartas, e a cada carta ele faz uma apresentação. A de Efésio, se vocês lembram, ele faz referência justamente, escreve aquele que tem na sua destra os 7 castiçais, se referindo ao fato que ele está observando e controlando as 7 igrejas. Essa referência é um pouquinho diferente.
Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então aqui ele está se apresentando e fazendo ênfase no fato que ele vive, ele está vivo, ele não morreu. Aliás, ele morreu, mas reviveu, né? Ele ressuscitou. E como nós vamos ver hoje, a igreja de Esmirna, uma das principais características da igreja é que era uma igreja sofredora, era uma igreja perseguida. E por esse motivo, a tentação era muito grande de achar que Cristo morreu. Morreu, acabou, não tem mais. Era muito ferraz a tentação, era muito difícil a situação deles. E aqui Jesus, com essa introdução, está relembrando a igreja que ele vive, que ele não esqueceu, que ele está presente, está vivo, ele está a par do que está acontecendo. Ele pode estar ausente, ele pode estar distante, mas ele existe, ele vive, ele não está morto, ele não está de olhos fechados ou sem saber do que está acontecendo. E lembrando que cada carta vale para cada igreja, cada crente, em todo lugar, em todos os tempos, inclusive a nós. E podemos aplicar isso em nossas vidas da seguinte forma: muitas vezes, quando estamos passando por dificuldades, como Esmirna estava, é muito fácil a gente cair na tentação de achar que Deus não sabe o que está acontecendo comigo. Deus esqueceu, Deus morreu, Deus não está presente, Deus está longe. É muito fácil a gente esquecer que Deus está muito vivo, que Jesus está muito bem vivo, está a par do que está acontecendo, está governando, está presente, está caminhando conosco, está ao nosso lado, não nos abandonou, não nos deixou. Então fica também esse lembrete para nós. Jesus é o que morreu, mas vive, ele está presente em nossas vidas, então nunca caímos nessa tentação. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, nos diz que não só ele vive, Jesus vive, mas ele reviveu e ele está voltando. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo falou: consolai-vos, se confortem, sejam consolados, sejam confortados com o fato que Jesus está voltando, que nós vamos ser arrebatados, que ele vem nos buscar. E é isso que Jesus está fazendo no versículo 8. Está dizendo basicamente o seguinte: eu sou o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então ele está trazendo conforto a uma igreja atribulada, sofrida e perseguida. Mas voltando aqui para a igreja em Esmirna, cada uma das 7 cartas que nós vamos ver, todas elas você pode dividi-las em 4 partes. Primeiro, Jesus trata do bom, os elogios, aquelas coisas boas. Depois ele trata dos problemas que ele encontra em cada igreja e trata dos problemas. Aí ele traz a solução para o problema, muito importante. E por último, ele traz sempre uma promessa. Então hoje nós vamos, por questão de tempo, e o fato é que ficou muito longo, se fosse fazer toda a carta, nós vamos só fazer o bom, a parte do elogio, o bom da igreja em Esmirna. E na semana que vem, nós vamos fazer o ruim, as puxadas de orelha, a solução para esses problemas e a promessa que Jesus faz à igreja. Então vamos começar no versículo 9, onde ele começa parcialmente muito parecido com a igreja de Éfeso, que diz: conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Então aqui ele está dizendo que ele conhece as obras, mais uma vez, obras no plural, como era a questão, o caso em Éfeso, eles tinham obras no plural. Então era uma igreja produtiva, era uma igreja fiel, uma igreja que trabalhava, uma igreja que seguia os mandamentos. E o segundo bom que ele trata, lembrando, aqui é o bom. Conheço tuas obras, é bom, beleza. Aí fala, o segundo bom, tribulação. O terceiro bom, pobreza. Então veja só, ele sempre começa com elogio, com positivo. Positivo número 1, obras. Conheço tuas obras. Beleza. Conheço a tua tribulação. Opa, tribulação? Jesus.
Conheço a tua pobreza. Pobreza? Peraí, isso é bom. Então nós temos que entender que o bom que Jesus falava era tribulação, injúria, perseguição, pobreza. E esse texto nos remete brevemente para Lucas 6, e versículo 60, onde nós temos as bem-aventuranças, Jesus pregando. E Lucas 6, versículo 20, diz assim: E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós, que agora chorais, porque é vez de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como um mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Isso é boa-aventurança. A gente vê a diferença dos valores que o mundo tem e a visão e perspectiva que Deus tem. Mas continua o versículo 24. Mas ai de vós, ou seja, temos a bem-aventurança, bem-aventurados sois, ou seja, abençoados, bem-aventurados. Aí tem o ai de vós. O ai de vós é o oposto, é o contrário do bem-aventurado. É ai de vós, coitado de vocês. Ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Lembre que ele falou sobre as boas-aventuranças, assim fizeram vossos pais aos profetas, de verdade, os legítimos. Isso aqui, os ai de vós, está se referindo aos que os pais, os antepassados judaicos faziam aos falsos profetas. Falsos profetas. Então, notemos os valores do mundo invertidos aos valores de Deus. Os ais, ou seja, o negativo, vai para os fartos, os que riem, dos quais os homens falam bem. E os bem-aventurados, as bem-aventuranças, os folgai nesse dia, exultai, é para os pobres, os que têm fome, os que choram, os que são odiados, os que são separados. Quer dizer isso, eles não querem conversa, se separam. Não queremos saber de você, eles te rejeitam. Vos injuriarem, falar mal, rejeitarem. Isso são os abençoados. Isso é a boa-aventurança. E Esmirna é um retrato de uma igreja perseguida e sofredora. Então, quando Jesus falou aquilo, lá em Lucas 6, ele se aplica perfeitamente à carta de Esmirna. Por quê? Porque ali Deus está dizendo, bem-aventurados sois quando são perseguidos, quando são odiados. Usando as palavras aqui, tribulação e pobreza. E blasfêmia dos que se dizem judeus. Então, quando você é blasfemado, você é atribulado na pobreza, aí você é bem-aventurado. Era o caso da igreja de Esmirna. Eles sofriam, mas tinham a boa-aventurança. E aqui nós vemos, olhando aqui para o versículo 9 mais uma vez, onde fala que com essas tuas obras, tá, a tribulação, e o terceiro é pobreza. Então, a pobreza é outra coisa interessante, porque o mundo, ele dá muito valor à riqueza, como nós vimos. E ele vê a pobreza como sendo algo sempre negativo, e até mesmo como uma espécie de o judeu via assim, uma espécie de uma maldição. E Jesus veio quebrar isso. Ele falou, não, bem-aventurados são os pobres. Tá? E Esmirna era uma igreja pobre, mas uma igreja produtiva, uma igreja
que era sofredora. Mas, voltando aqui para a questão da perspectiva do mundo. Note como os falsos profetas no mundo hoje, em grande parte, são bem aceitos pelo mundo. E os verdadeiros profetas, não profeta no sentido bíblico, mas aqueles que estão pregando, anunciando, ensinando a palavra de Deus e a doutrina da palavra de Deus, eles são muitas vezes rejeitados, ignorados, injuriados, odiados, separados, não recebidos. E por mundo aqui eu me refiro especialmente ao cristianismo, à cristandade meramente nominal. A maioria do cristianismo que se passa por cristianismo no mundo hoje é nominal, não é real. Eles não têm um novo nascimento, não aderem aos ensinamentos da Bíblia. Você perguntar a sua religião, eu sou cristão. É cristão, mas não tem nada, não tem respaldo nenhum bíblico. E você vê como muitas vezes você vai para lugares onde existem falsos profetas, igrejas ou conferências, ou enfim, aglomerações, e existem, a nossa perspectiva, na luz da palavra de Deus, obviamente falsos profetas, porque não estão pregando a palavra de Deus. No entanto, o mundo, inclusive a cristandade nominal, aplaude, são recebidos, são bem vistos, bem falados. E geralmente quando você vê alguém que está pregando a palavra, a salvação pela graça, a separação do mundo, santidade, esse é aquele doido, aquele crente maluco, aquele crente extremado, é o fundamentalista, é o terrorista, é o intolerante, é do ódio, quando é justamente o contrário. Então o mundo faz isso, o mundo ele aceita os falsos profetas e rejeita os profetas verdadeiros. Versículo 9, a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás, ou seja, são falsos profetas que estão fazendo um trabalho de Satanás. E eles injuriam, e eles fazem calúnia e rejeitam e perseguem e atacam. Então, quantos falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, falsa doutrina é aplaudida pelo mundo. E, mais uma vez, a cristandade mundial, nominal. Jesus falou em Mateus 7, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Agora veja só o versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Falsos profetas, que é justamente aquilo que estava trazendo problemas para a igreja. Os falsos profetas, os que são na sinagoga de Satanás. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, essa era a questão em Esmirna, havia esse problema de falsos profetas, existia lá, existe hoje. Não aqui nessa igreja, porque se tivesse, eu tinha botado para correr, mas quando existe alguém que tem a aparência de uma ovelha, mas vem trazendo doutrinas erradas, acautelai-vos, muito cuidado. A gente tem que ficar esperto e rejeitar. Que era uma das coisas da igreja em Éfeso. Você se lembra? A igreja em Éfeso, que vimos semana passada, eles não suportavam os maus, os nicolaítas, os falsos apóstolos, eles não rejeitavam, não aceitavam. Aqui está a mesma coisa. Então, não é nenhuma novidade o que está acontecendo nas igrejas hoje, nenhuma novidade. Acontecia lá no início, na igreja primitiva. Então, a gente vê que a visão e a atitude que nós precisamos ter é cultivar o que fala no versículo 23. É grande o vosso galardão no céu. Por mais tribulação, por mais dificuldade, por mais pobreza, se for o caso que a gente tem aqui na terra, é grande o vosso galardão no céu. O nosso foco deve ser o céu. Nosso galardão está no céu. Estamos aqui temporariamente, estamos simplesmente peregrinando, passando, viajando, passando por essa vida. Isso não é o nosso destino final. A nossa cidadania, ela é eterna, ela é celestial. Nós temos que manter nossa visão nisso, no alto, e não passar a vida inteira olhando aqui para baixo, ouvindo, sendo enganado por falsos profetas, e
manter o foco. Fala também, como mencionei agora há pouco, no versículo 9, conheço as tuas obras e tribulação e pobreza. Outra diferente visão que o mundo tem é pobreza e riqueza. Na realidade, muita fé ou pouca fé. O rico, quem é rico, tende a ter pouca fé. Por quê? Porque o rico tem o seu Deus, tem a sua fonte de fé no que ele pode ver. E fé é justamente a prova das coisas que não se veem. Então, geralmente o rico, ele tem uma fé pequena. Claro, não é obrigatoriamente, existem exceções. Pensa numa aqui, o R.C. Sproul, um grande missionário. Ele era herdeiro de uma vasta fortuna na Inglaterra. Foi para, se não me engano, Oxford, foi Cambridge, uma das melhores faculdades até hoje no mundo. Herdeiro, riquíssimo. Também fez sucesso como um atleta, jogava cricket. Era de sucesso, renomado. Até que ele foi salvo, Deus o chamou a ser missionário. O que ele fez? Largou tudo, largou sua carreira de cricket, a sua herança, não é que ele renegou, ele doou toda a sua herança. E o povo dizendo, você está maluco, eu vou doar tudo. Ele sai doando para caridade, para ministérios e até tem nada. E ele tinha o chamado para ir para o campo missionário. E disseram para ele, por que você não usa a sua fortuna para financiar a sua obra? Ele falou, a obra não é minha, a obra é de Deus. E ele vai financiar a sua obra. E ele deu toda a sua fortuna. Depois que ele pensou que deu tudo, alguém chegou e falou, descobrimos aqui, você tem esse tanto aqui que sobrou, que não percebeu. Dê também, pode dar. Ficou sem nada. Aí ele partiu para fazer a obra de Deus. Era um homem muito rico que tinha muita fé, mas era uma grande exceção. Grande exceção. Tá? O normal é que a pessoa que tem uma abastança material, que é rico, e rico não estou dizendo que tem 5 mil na poupança é rico. Isso não é rico, gente. Tá? Rico é aquela pessoa que é rica, tá? Que tem fortunas. Essas pessoas geralmente têm menos fé. Por isso que Jesus falou. É mais difícil um camelo passar pelo olho de uma agulha. Esse olho da agulha quer dizer que era uma porta, que tem uma... Não. Jesus falou, literalmente, ele falou, é impossível. Logo depois ele falou, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Mas ali ele está mostrando a dificuldade, justamente, que o homem, o ser humano tem com riqueza e fé. E são poucas pessoas que sabem lidar com riqueza. Tiago 2, versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então, Tiago está dizendo aqui, Deus escolheu. Aqueles que são pobres neste mundo são ricos na fé. E aqueles que são ricos na fé, ricos desse mundo, são pobres na fé. Então, Jesus falou, regozijai. Bem-aventurados são. Poucas pessoas sabem lidar corretamente com riqueza. Como lidar com riqueza. E lembrando que riqueza também é relativo. Eu já mencionei isso antes. Tem muitos lugares do mundo que olham para aí para você e nós somos milionários. E nós olhamos para outras pessoas de outros países e dizemos, não, eles são os ricos. Então, existe uma certa relatividade na questão de riqueza. Mas existe a riqueza que é riqueza em qualquer lugar, não tem para onde correr. Mas como lidar com riqueza, a gente pode ver em 1 Timóteo 6,17, que o apóstolo Paulo fala assim, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. O que é isso? Orgulhosos. Entendeu? Por quê? Está confiando nas riquezas, no ouro que tem, na riqueza que tem. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Não é esse o problema? Colocar a esperança, a confiança nas riquezas. Só que aqui fala na incerteza, ou seja, é tudo fumaça, tudo água, não é nada certo. Mas em Deus, ou seja, coloque a esperança em Deus. E quem é rico coloca a esperança na conta bancária, no dinheiro. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, fala,
Diga para os ricos colocarem suas esperanças em Deus e não na incerteza das riquezas. Continua. Mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então Deus é que dá tudo para a gente. Não é a nossa riqueza. Ah, não, porque eu tinha tanto aí, sabe, eu apliquei, eu negociei, eu fiz isso, agora eu tenho mais. Foi o dinheiro que me fez rico. Foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Tudo provém de Deus. E para o rico, quando vê o seu ouro, vê a sua riqueza, ele esquece de Deus. Tá? Então, continuando aqui. 18. Que façam bem. Por que será que Paulo está dizendo? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, Deus, para dizer aos ricos desse mundo que façam bem. Porque tem muito rico nesse mundo que faz o quê? Mal. Por isso que diga, faça o bem, não faça mal, faça bem. Sejam benignos, sejam generosos, sejam bondosos. Né? Pense no próximo. Enriqueçam em boas obras. Seja, use a sua fortuna para enriquecer não com mais fortuna, mas para enriquecer em quê? Em boas obras. Ficar rico no céu, como nós vimos na série passada recente. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, ou seja, não é só para repartir, mas de boa mente. Tem uma boa atitude. Não é para repartir, e quando repartir, fazer aquilo de forma mesquinha, de forma forçada, ou de forma má, com mau pensamento. Não é uma coisa que você faz livre, espontânea vontade. E sejam comunicáveis. Essa palavra comunicáveis não quer dizer falar. Comunicável literalmente quer dizer compartilhem. Tenham seus bens em comum. Não, em comum é exagero, né? Porque ninguém é comunista aqui. Mas compartilhe. Seja generoso. Abençoe as outras pessoas ao seu redor. Comunique. É isso que diz essa palavra. Não está falando sobre seja bom de boca. Não é isso. Comuniqueis. Compartilhe. Tá? E continuando. Sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Isso não quer dizer apoderar da vida eterna, não está dizendo para ser salvo. Tem muita gente que lê. Eu falei semana passada sobre isso. Quando alguém pensa que a salvação é por obras, tudo que ela lê vai ser através deste prisma. Mas quando fala aqui, ó, entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, está falando sobre o galardão para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Ou seja, quando vocês receberem, chegarem no céu, vocês tenham esse bom fundamento lá. Que fundamento? As boas obras, o galardão. Você usou a sua riqueza, lembra? Tempo, tesouro, talento. Muito bem, você tem tesouro? Use seu tesouro também para depositar na sua conta celestial. Agora, mas eu não sou rico. Ok, você não vai poder fazer tanto quanto outra pessoa que tem mais, mas você pode fazer alguma coisa? Uma coisa que a gente vê é o seguinte, a pessoa fala, eu não vou ajudar, não vou ser generoso, não vou contribuir, não vou abençoar ninguém. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Não, então faça pouco, mas faça. Tem um ditado, quem não tem cachorro, caça com gato. Quem não pode fazer muito, faz pouco, mas faz. Quem não tem cachorro, caça com gato, mas caça. Tá? Então, essa é a ideia aqui que fala sobre riqueza. Então, os perigos que a riqueza geram, a gente vê isso no versículo 17, que pode gerar orgulho, independência de Deus, né? Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, mas que ponham sua esperança em Deus. Então, riqueza pode gerar orgulho e nos separar de Deus. Versículo 18, o comunicáveis, que é dividir. Muitas vezes a riqueza, quanto mais rica a pessoa, mais egoísta e mesquinha aquela pessoa fica. Né? E é muito triste ver isso. Porque Deus está abençoando, nós devemos abençoar também. Então, e 19, como eu falei agora há pouco, sobre galardão. E se a gente não está fixado em Deus e no alto, o rico vai acabar não só não tendo galardão, talvez nem tendo salvação, que é o pior das coisas, é claro. Então, é muito diferente a visão do mundo em relação à riqueza, em relação à tribulação de modo geral. Todo mundo quer ser rico e bem aceito, claro. Todo mundo quer estar financeiramente bem e ser relativamente bem aceito pelo mundo. Ninguém gosta de andar pela rua e ser xingado, jogar pedras. Foi
esqueci o nome dele agora, mas se não me engano foi o pregador muito famoso, cujo nome eu esqueci, na Inglaterra. Ele foi expulso de todas as igrejas, acho que era George Whitefield, George Whitefield, o nome dele. É um pregador na Grã-Bretanha no tempo que a igreja anglicana ainda era usada por Deus. E ele falou, fui expulso de toda igreja que eu prego Jesus crucificado, salvação pela graça, me expulsaram de todas as igrejas. Eu fui e preguei na única terreno, única posse que eu tinha nesse mundo, que foi em cima do túmulo do meu pai. E lá na Inglaterra, não tanto hoje, mas até 50 anos atrás, os cemitérios eram nas igrejas. Muitas vezes dentro da igreja, muitas vezes na área ao redor da igreja. Então você vê uma igreja antiga, toda de pedra, aquela torre, relógio, aquela coisa toda, vê um monte de lápides ao redor da igreja. As pessoas eram enterradas ali. E também dentro da igreja. Se você assistiu o casamento, os reais e as coroações que houveram, o povo está andando ali em cima de túmulo. Toda aquela parte central, nos lados, são túmulos, inclusive reis, rainhas e pessoas famosas, generais. Por exemplo, Spurgeon não, mas Livingstone, o grande missionário para a África, David Livingstone, o seu coração está enterrado na abadia de Westminster, junto com reis e outras coisas. Isso na época da Inglaterra tinha um zelo e um amor pelo Evangelho, pela palavra de Deus e pela Bíblia. Mas eram enterrados, então, dentro da igreja, ao redor da igreja. E eu esqueci por que eu estou falando isso. Deve ser uma coisa muito importante, mas enfim. Mas todo mundo... Sim, George Whitefield. Ele falou, fui pregar no único lugar que eu tinha, que era em cima do túmulo do meu pai. E mesmo assim, ele foi expulso até disso. Mas ele falou, enquanto eu pregava, jogaram em mim verduras podres, ovos e um gato morto. Ele pregando e o povo jogando. Aí você imagina, alguém quer isso? Você acha que ele quis isso para ele? Ninguém quer isso, gente. Ninguém quer esse tipo de coisa. Ser injuriado, perseguido. Mas a questão não é essa. A questão é que o mundo vê perseguição sempre como algo negativo. Aliás, ser rico e bem aceito nesse mundo é a essência da existência. É o nirvana, é o alvo. É onde todo mundo quer chegar. Estou bem de grana e sou bem aceito. Famoso, aplaudido, popular. Todo mundo gosta de mim. Só que às vezes isso não é possível, especialmente quando se trata de fazer a vontade de Deus. Então, se ser pobre, ser injuriado pelos inimigos de Deus é algo bom, segundo a palavra de Deus, por que então que nós passamos a vida buscando, vivendo aceitação e riqueza terrena? Você não precisa sair por aí dando chute na canela do povo para ser rejeitado, não. É só você ter uma posição junto a Cristo, uma posição junto à Bíblia, e você começar a viver esta palavra, você vai ter rejeitação. A começar da sua família, começa por aí. Família, amigos, colegas, vizinhos. Eu já tive todos os 4. Rejeição de todos os 4. Mas, como a Bíblia fala, resistir o diabo e ele fugirá. Se você não resistir, minha família, meus amigos, meu vizinho, meus colegas, meus amigos, você começa a sucumbir e tentar agradar eles, não vai ficar melhor, vai ficar pior. Resistir o diabo e ele fugirá. Ele vai cair fora. Você começa a entrar nessa dança de querer agradar gregos e troianos, a coisa vai de mal a pior. Mas adiante vamos ver essa questão do ser morno. Né? Lá em Laodiceia, não seja morno, seja quente ou seja frio, mas não seja morno. O que é isso? É você querer agradar gregos e troianos. Isso aqui é a última igreja que vamos ver. Então, estou dando aqui só um avanço, mas é isso que Jesus está falando. Não dá para agradar gregos e troianos. Chega uma hora que talvez nós vamos ter uma posição que vai gerar perseguição, que vai gerar tribulação. Mas não é isso que a Bíblia fala que devemos evitar, mas devemos abraçar e não fugir. Resumindo esta noite, então. A igreja em Esmirna era uma igreja perseguida. Tá? É o retrato, é o emblema de uma igreja perseguida. E Jesus avisou na carta. Ele falou,
sobre tentação, vão colocar alguns de vós na prisão. E com isso em mente, o pastor, nessa época aqui, o anjo, o mensageiro, a qual a igreja foi endereçada, nós lemos aqui, e ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Pois é, esse anjo nós sabemos quem era. Era o pastor Policarpo. Policarpo tem uma história muito interessante. Policarpo foi um aluno, um discípulo, digamos, do apóstolo João. O mesmo João que estava escrevendo essa carta. Você imagina aqui, Jesus falou, escreva para o anjo em Esmirna. Aí João falou, eu conheço ele, é Policarpo, ele foi meu aluno. Eu não sei se ele levou ele a Cristo, mas ele o discipulou, ele o treinou. Eu conheço ele. Então era algo pessoal para João. E é dito que ele foi um dos últimos sobreviventes daqueles que tiveram contato direto com os apóstolos. Com os apóstolos. E nessa época aqui, Policarpo era o pastor da igreja. Ele tinha os seus 86 anos e ainda pastoreando a igreja. E ele foi martirizado, foi morto lá em Esmirna, fruto da perseguição que Jesus tinha avisado na carta. Que de fato veio, culminou, piorou. Ele foi preso. Ele era muito influente, não só em Esmirna, mas em outras igrejas. Ele foi preso e foi dado a escolha. Ou você nega a Jesus, ou nós vamos queimá-lo vivo. E ele respondeu, parafraseando, ele falou, eu tenho 86 anos e meu Deus nunca me decepcionou, nunca me negou nada, sempre cuidou de mim. Como que eu agora vou falar mal dele? Você vai para a fogueira. Ele falou, traga, faça o que você quiser. Não negarei o meu Senhor. Então ele foi levado aos 86 anos para ser queimado nas chamas. O que eles fariam? Eles colocariam ele num tronco e com pregos prenderiam suas mãos para depois acender as chamas. Ele falou, não precisa. Eu não vou fugir dessas chamas. Eu vou abraçar essas chamas. Aí simplesmente amarraram ele. Colocaram ele lá, encostaram ele, amarraram para ele não fugir, né? Se mudasse de ideia. E acenderam fogo. As chamas começaram a subir. E aconteceu um milagre. Relato de primeira mão, alguém que estava lá. Relata. Isso é conhecido, não é um segredo, você pode pesquisar e encontrar. As chamas fizeram uma espécie de um arco ao redor dele, fosse uma bolha. Ou seja, elas subiram e começaram a fazer esse movimento. E ele ficou então preso no centro de uma espécie de uma bolha, que as chamas faziam um arco ao redor dele. E a aparência dele, dizem as pessoas, não era de alguém queimando, mas era de alguém brilhando. Enfurecidos com isso, o danado não morre, as chamas estão dando a volta nele, ele está brilhando, ele está radiante. Aí mandaram então matá-lo com uma lança. Alguém falou com uma lança, tinha que ser uma lança porque ninguém ia chegar perto do fogo, né? E então o traspassaram com uma lança. Diz a história que foi tanto sangue que saiu dele que apagou o fogo. E ele morreu. História um pouquinho parecida com o seu antigo mestre João. Que João foi colocado num caldeirão enorme, cheio de óleo fervente, e não morreu. Foi tirado com vida e foi então exilado na ilha de Patmos. Era esse João que escreveu essas palavras. Então Policarpo não foi morto pela chama, foi morto pela lança, pela espada. Mas Jesus avisou, justamente avisou sobre essa tribulação. Conheço as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico. Você é pobre aí, mas você é rico. Ninguém está vendo, mas você é rico. Você é abençoado. Era uma igreja sofrida, perseguida, pobre, injuriada. Mas mesmo assim, era uma igreja
produtiva. Conheço as tuas obras.